Olá, que a paz do Senhor esteja com você. Seja muito bem-vindo ao nosso terceiro dia do Devocional Diário. Que bom ter você aqui conosco, buscando a presença de Deus logo pela manhã. Hoje vamos mergulhar juntos no Salmo 3. Eu convido você a abrir sua Bíblia nesse salmo maravilhoso. E se você não tiver uma por perto, não se preocupe. Eu vou ler para você. Acompanhe com o coração aberto. O Salmo 3 é um salmo de Davi, escrito quando ele fugia de seu filho Absalão. Imagina a dor, a angústia e o medo que Davi estava sentindo. Ele estava sendo perseguido pelo próprio filho, traído por pessoas próximas. Era uma situação de extremo perigo e aflição. E é nesse cenário que ele escreve estas palavras. O Salmo 3 começa assim: Senhor, como se multiplicaram os meus adversários? São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma: não há salvação para ele em Deus. Pense nisso por um momento. Davi não estava enfrentando um ou dois problemas. Ele diz como se multiplicaram os meus adversários. Eram muitos, vindos de todos os lados, e o ataque não era apenas físico, era também espiritual e emocional. As pessoas diziam que nem mesmo Deus poderia salvá-lo. Já se sentiu assim? Cercado de problemas com vozes ao seu redor? Ou até mesmo dentro da sua cabeça, dizendo que não tem mais jeito? Que a sua situação é impossível. É uma sensação terrível de desamparo. Quando as circunstâncias e as pessoas ao nosso redor nos dizem que estamos sozinhos, que Deus nos abandonou. Mas veja a virada de chave, a declaração de fé que Davi faz no versículo 3, é aqui que o nosso coração encontra esperança. Ele diz: porém tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Que declaração poderosa! No meio do caos, da perseguição e das vozes de desânimo, Davi muda o foco. Ele para de olhar para a multidão de inimigos e olha para Deus. Ele declara quem Deus é para ele. Primeiro, um escudo. Um escudo protege, defende, fica entre você e o ataque. Deus é a nossa proteção. Não importa quantas flechas o inimigo lance, Deus é o nosso escudo. Depois, ele diz: a minha glória. A glória de Davi não estava no seu trono, no seu exército ou na sua realeza. A sua glória era o próprio Senhor. Em momentos de humilhação, quando nos sentimos por baixo, a nossa verdadeira honra e valor vem de Deus. E por fim, o que exalta a minha cabeça. Quando estamos de cabeça baixa, envergonhados, tristes, derrotados, é Deus quem nos levanta. Ele restaura a nossa dignidade, nos coloca de pé novamente. Essa é a primeira grande lição do Salmo 3. Em meio às dificuldades, mude o seu foco. Pare de contar os seus problemas e comece a declarar quem Deus é na sua vida. Ele é o seu escudo, a sua glória e é aquele que te levanta. Continuando a leitura, no versículo 4. Com a minha voz clamei ao Senhor, e ouviu-me desde o seu santo monte. Davi não guardou sua angústia para si. Ele clamou. Ele usou sua voz. A oração é a nossa arma mais poderosa. E veja a certeza que ele tinha. E ouviu-me. Não é talvez ele ouça ou espero que ele ouça. É uma afirmação de fé. Ele clamou e Deus ouviu. Deus sempre ouve a alma sincera que clama por ele. Não importa o quão barulhento o mundo esteja, a voz de um filho que clama chega até o coração do Pai. E o que acontece quando confiamos que Deus é nosso protetor e que Ele nos ouve? O versículo 5 nos dá a resposta e é simplesmente transformador. Eu me deitei
e dormi. Acordei, porque o Senhor me sustentou. Você consegue imaginar isso? Davi, um rei fugitivo, cercado de inimigos que queriam matá-lo, conseguiu se deitar e dormir em paz. Isso não é negação da realidade, isso é confiança radical. A paz que excede todo o entendimento, ele pôde descansar não porque os problemas desapareceram, mas porque o seu sustentador estava acordado cuidando dele. Quantas noites de sono nós perdemos por causa da ansiedade, das preocupações? O Salmo 13 ele nos ensina que podemos entregar nossas batalhas a Deus e descansar, podemos deitar e dormir, porque o Senhor nos sustenta. O descanso é um ato de fé. É dizer, Deus, eu confio que o Senhor está no controle enquanto eu descanso em Ti. E essa confiança renova as nossas forças. Veja o que ele diz no versículo 6. Não temerei 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Aquele homem que começou o salmo falando da multidão de adversários, agora, depois de focar em Deus, de orar e de descansar, declara com ousadia: não temerei. A quantidade de inimigos não mudou, mas a perspectiva de Davi mudou completamente. O medo deu lugar à coragem. Uma coragem que não vem dele mesmo, mas da sua confiança em Deus. Então, ele faz uma oração de guerra espiritual no versículo 7. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes aos ímpios. Davi chama Deus para a batalha. Ele sabe que a vitória não depende da sua própria força, mas do poder de Deus. Ele pede a salvação e relembra as vitórias passadas de Deus como uma forma de fortalecer sua fé no presente. E o salmo termina com uma bênção, uma declaração final de fé e adoração. No versículo 8, a salvação vem do Senhor. Sobre o teu povo seja a tua bênção. No final, Davi reconhece que a salvação, a libertação, a vitória, tudo vem do Senhor. E ele não pensa só em si mesmo, ele intercede para que a bênção de Deus esteja sobre todo o seu povo. Que salmo incrível, não é mesmo? A jornada de Davi aqui é a nossa jornada. Começa com a angústia diante dos problemas, passa pela declaração de quem Deus é, pela oração confiante, pelo descanso em meio à tempestade, pela coragem renovada e termina em adoração e reconhecimento de que a salvação pertence ao Senhor. A reflexão de hoje é exatamente esta. Deus acolhe a alma sincera. Davi se derramou diante de Deus com toda a sua sinceridade, com seu medo e sua fé, e Deus o acolheu. Eu te convido a ler este salmo novamente, mas desta vez, como a sua própria oração, coloque seus medos, seus adversários, suas angústias diante de Deus. E depois, declare quem Ele é para você. Descanse na fidelidade do Senhor. Vamos fazer uma oração juntos agora, baseada nesse salmo. Feche seus olhos por um instante e se conecte com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, assim como Davi, muitas vezes nos sentimos cercados por adversários, por problemas que parecem grandes demais. Vozes nos dizem que não há esperança, mas hoje nós escolhemos desviar o nosso olhar dos problemas e olhar para Ti. Tu és o nosso escudo, a nossa proteção. Tu és a nossa glória, a nossa honra. Tu és aquele que exalta a nossa cabeça e nos põe de pé. Nós clamamos a Ti com a nossa voz e cremos que o Senhor nos ouve do Teu santo monte. Pai, ensina-nos a descansar em Ti,
a deitar e dormir em paz, sabendo que o Senhor nos sustenta. Tira de nós todo o medo e nos enche da tua coragem. Levanta-te, Senhor, e salva-nos. Nós declaramos que a salvação vem de ti, que a tua bênção esteja sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre o teu povo. Guia nosso coração hoje e ensina-nos a confiar plenamente em ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora, vamos para a nossa aplicação prática. O devocional não termina aqui na oração. Ele se completa quando levamos a palavra para o nosso dia a dia. Eu quero te encorajar a separar alguns minutos do seu dia hoje. Pode ser agora mesmo ou um mês e tarde, num momento de tranquilidade. Silencie tudo ao seu redor. Leia o Salmo 3 mais uma vez, lentamente, e enquanto você lê, converse com Deus, pegue um caderno, o bloco de notas do seu celular e anote as respostas para estas 3 perguntas simples, mas profundas. Primeira, o que Deus falou comigo hoje? Através deste salmo. Talvez tenha sido sobre a importância de descansar, ou sobre declarar quem Ele é, ou sobre não ter medo. Anote o que mais tocou seu coração. Segunda pergunta: o que eu preciso colocar em prática? A palavra de Deus nos chama a ação. Com base no que Deus te falou, qual é o passo prático que você pode dar hoje? Talvez seja literalmente entregar uma preocupação a Deus e decidir não pensar mais nela. Ou talvez seja mudar a sua linguagem, parando de reclamar dos problemas e começando a declarar as verdades de Deus. Seja específico. E terceira pergunta: pelo que eu posso agradecer? O Salmo termina com uma declaração de que a salvação vem do Senhor. A gratidão muda a nossa perspectiva. Pense em algo específico pelo qual você pode agradecer a Deus hoje, inspirado por este salmo. Pode ser pela proteção dele, por uma noite de sono, pela certeza de que ele te ouve. Fazer esse exercício vai te ajudar a internalizar a palavra e a ver a mão de Deus agindo concretamente na sua vida. Que o seu dia seja abençoado e guardado pelo Senhor, o nosso escudo. Que você possa sentir a paz que vem de confiar nele, mesmo em meio às lutas. Muito obrigado por sua companhia neste devocional. Se esta palavra te abençoou, compartilhe com alguém que também precisa ouvir essa mensagem de esperança. Deixe seu comentário contando o que Deus falou com você. Vamos construir uma comunidade de fé juntos. E claro, se inscreva no canal para não perder o nosso encontro de amanhã. Que Deus te abençoe ricamente. Um grande abraço e até o próximo vídeo.